boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Robert, boa noite a todos que estão na live. Como estás? Como estamos? Tá me ouvindo Boa bem? noite, pessoal. Boa noite, Matheus. Estou te ouvindo, você está me ouvindo aí? Certinho. Tudo ok. Bora lá para mais uma resenha. Bora lá. Pessoal, então hoje, como fala o próprio título da live aqui, iremos falar sobre a grandiosa, a imensa, a Champions League. Iremos falar aí um pouco sobre o futuro dela, o passado dela, como que foi essa última semana da Champions League, como que vai ser o futuro. Nós vamos falar aqui sobre as nossas principais apostas da grandiosa Champions League. E a gente vai debater um pouco aqui durante as próximas 1 hora, os próximos 60 minutos, a gente vai falar um pouco sobre como que a gente acha que vai ser esses próximos jogos. Então vamos começar a falar sobre a rodada que já aconteceu, né? Tipo, a gente tem mais. Para essa ida da oitava final, a gente tem mais jogos semana que vem, a gente vai falar um pouco mais depois. Mas vamos falar sobre os jogos que já aconteceram, né? Tivemos na terça-feira Real Madrid e Leipzig, 1-0 para o Real Madrid. Tivemos Lazio, não, terça-feira foi Foi Copenhagen City. Copenhague City, 3-1 para o City, se não me engano. 3-1 City, exato. Tivemos ontem Lazio e Bayern de Munique. O Bayern de Munique afundado em crise, perdeu de 1-0 com direito a treta, com reclamação de arbitragem e tudo mais, mas tivemos 1-0 para Lazio. E ontem o PSG, que sofreu, mas foi salvo pelo seu principal jogador no segundo tempo e fez 2-0 em cima do time cascudo, difícil da Real Sociedade. Vamos falar um pouco mais dos jogos de terça-feira primeiro. Aí, Robert, você pode debater, pode falar um pouco sobre Manchester City, Copenhague, Real Madrid, Leipzig. O City, nosso querido City aí nessa incrível sorte de Champions que ele sempre tem em pegar Sempre, né? A gente pode sorteios fazer de um oitava de episódio final. aqui de sorteio do City em Champions League nas oitavas. Só pega, Exatamente. com todo respeito, mas só pega bala. É o time mais fraco que tinha nessa fase, né? Essa fase adiantada da Champions. O Copenhague assim, conseguiu classificar a sua chave em segundo, mas quando viu que vinha o City pela frente, complicou, né? Ainda mais que eles deram uma má sorte ainda de que o Haaland já ter voltado de lesão, o De Bruyne também ter voltado, essa galera toda. E no jogo, assim, eu até achei legal a postura do Copenhague dentro de casa, eles começaram pressionando, marcando lá na frente, só que a gente sabe que ali falta técnica, falta jogador de qualidade no time do Copenhague. E logo aos 10 minutos, o De Bruyne fez sua mágica, né? Na verdade, o Foden fez sua mágica, porque para mim o Foden, a gente vai falar dele aqui um pouquinho, ele para mim foi o melhor em campo, achou um passe para o De Bruyne e ele só colocou, ele não tinha chance alguma para o goleiro chegar na bola. E o City fez o que o Guardiola sempre faz com qualquer equipe, sendo pequena, sendo grande, que é tentar atacar o tempo todo, tentar rodar a bola para que o time adversário canse e abra espaço, né? Dê espaços para o time dele jogar. E dar espaço para o time do City jogar é muito complicado. Ainda mais com suas armas todas tendo voltado, Haaland, o De Bruyne, o Bernardo, para mim, eu sou fã demais do Bernardo, que também fez o gol logo após a falha do Ederson, também que a gente vai falar aqui, que essa eu praticamente assim não curto muito essa jogada de sair com o goleiro, dar toquinho, volta para o goleiro, sabe? Principalmente quando você está marcado em pressão, isso é muito complicado. Você tem que fazer isso com maestria. E quando cai nos pés do goleiro, mesmo o Ederson, o Alisson, tem alguns goleiros que sabem jogar com os pés, acabam falhando. E o Ederson entregou uma bola no pé do jogador do Copenhague, que errou de primeira, só que aí sobrou pro Madison, que foi feliz demais, meteu um golaço.
Para mim, o gol mais bonito do jogo foi esse. Com certeza, com certeza. Só que foi a única coisa que o Copenhague fez. Tanto que é um chute para gol, foi o gol. E o restante do tempo, ou não, igual eu falei do Bernardo, nem deu tempo deles comemorarem. Um pouco depois, aos 45, entrando para os acréscimos já do primeiro tempo, o Bernardo Silva, de novo, o De Bruyne ganha uma bola de dividida na entrada da área. E o Bernardo Silva, com sua genialidade, nem Categoria, né? esperou pegar a categoria, só deu um toquezinho, nem dominou. 2-1. Aí não teve outra, né? O Copenhague até tentou voltar para o jogo, mas eu acho que já estava decidido, principalmente quando você toma 2 gols, toma um gol no finalzinho do primeiro tempo ali, por mais que seu time venha tentando jogar um futebol melhor, vem tentando fazer um segundo gol para surpreender, mas eu acho que o Copenhague também sabia das suas dificuldades e sabia quem estava do outro lado, e foi concretizado no final também, aos 90 também, 91, eu acho, o Foden, que concretizou mais ainda como melhor em campo. E uma jogada também do De Bruyne, um para o outro, né? O Foden deu para o De Bruyne no canto, o De Bruyne cruzou para dentro da área, o Foden estava lá e acabou. Eu acho que 3-1, fora de casa, o City ganhou ainda, por mais que não tenha aquele saldo de gol mais, mas dentro de casa a gente sabe que o City é uma pedreira e não acho que o Copenhague vai conseguir fazer alguma coisa. Eu acho que agora para eles é ir lá passear, fazer sua participação e não sair tão humilhado assim, vamos por assim dizer. E eu acho que Mas, isso abre uma oportunidade para o City até de poupar para o jogo contra o exato. Copenhague, porque a semana do jogo contra o Copenhague tem Liverpool e Manchester City em Anfield. Então é na mesma semana ali, então acho que isso abre precedentes. É, Talvez o City até forçou um pouco ontem, justamente para chegar no jogo de volta contra o Copenhague em casa, um jogo bem praticamente lembrado classificado. que eu não me recordava e são primeiro e segundo colocado, né? O City ainda Primeiro, é o segundo. City é terceiro, se não me engano, ou segundo. Tá Terceiro? tudo junto ali Terceiro. com. Mas tá tudo embolado, né? O City tem um jogo a menos, Uhum, então. E é decisão, né? Tipo, City, Arsenal, sim, Liverpool City, Liverpool e Arsenal são jogos decisivos. E que não é uma grande oportunidade pro City para poupar jogadores no jogo contra o Liverpool. Né? Se não me engano, vai ser dia 10 exato. de Já que março. perdeu o Grealish, né? Eu não sei se você viu também, o Não, Grealish saiu lesionado. Uma jogada boba, eu achei até que não tinha sido assim muita coisa para que ele saísse, mas acabou saindo lesionado. Eu ainda não li algumas coisas em relação à lesão dele, mas nos próximos dias pode ser também que fique como desfalque. Apesar de que tem hora que a gente fala o Grealish de desfalque, né? Aqueles corneteiros, o Doku entra mas bem, né? Tipo, talvez. Acho que o ele Grealish, entrou bem. eu acho que o Grealish pro estilo de jogo do Guardiola, eu até acho ele melhor que o Doku, porque o Grealish é aquele cara mais com um toque mais refinado, o Doku é o cara que parte mais pra cima. Mas para um jogo puxado, um jogo pesado, assim, acho que o Doku é um cara mais diferente, né? Tipo, do que O Doku também, ele tem o poste físico que o Guardiola gosta, né? Que dá para correr para trás, fazer o isso. box to box, dá para marcar. Eu não vejo isso no Grealish, para ser Não, bem não, sincero. Eu não. acho ele mais tranquilão, mais paradão na dele, para voltar Uhum, naquele trotezinho. exatamente. Mas nas últimas temporadas ele vem mostrado bastante futebol. Sim. E o Doku também é um cara, como a gente fala, né? Acho que é o cara mais pro um contra um, né? Acho que o Grealish tem essa habilidade, tem o drible, mas o Grealish, como a gente falou, é um cara mais cadenciado, né? E o Doku, ele parte pra cima mesmo, ele vai pra cima, é um cara que às vezes o time precisa, a gente falando assim, entre aspas, né? Então, mas assim, né? Falando um pouco desse jogo do City aí do Copenhague, acho que é zero surpresas, né? O resultado. Tipo, realmente Sim, acho que a grande surpresa talvez foi o Copenhague ter feito gol, mas foi numa falha defensiva e uma felicidade enorme. Um bonito gol. Um dos gols mais bonitos, assim, junto com o do Brahim Dias da rodada até o presente momento, né? Até porque o da Lazio foi de pênalti e o do PSG foram dois gols, assim. Um que a bola sobrou pro Mbappé e tudo mais, e o outro também que a bola sobrou ali pro Barcola, né? Ele finalizou. Então foi um resultado muito bom e pra a gente pode falar assim, né, o destaque desse jogo aí, o Foden, também concordo muito sobre isso, o Foden foi o destaque do jogo pra mim. E em questão de futuro, né, já falando do futuro dos dois times, acho que não tem o que comentar, né, o City vai classificar, a gente vai ter um novo sorteio, lembrando isso, e depois do sorteio já vai definir sim. a chave, né, até a semifinal e final.
sim. Então vai ter mais um sorteio para a gente definir. E aí, lembrando que esse sorteio ele não tem regras, então pode cair que for, pode dar para acontecer. E aí aconteceu isso. Terça-feira também tivemos um Real e Leipzig. Acho que a gente ia falar sobre o PSG depois ali e Real Sociedad. Só que acho que o do Real e Leipzig foi um pouco ao contrário o começo do jogo, né? Parece que o time do Real no começo do jogo entrou um pouco desacordado. Tipo, o Leipzig teve algumas oportunidades, até porque pressiona muito na frente também. E o Real entra naquilo de não ter os zagueiros, né? Então, tipo, jogou o Nacho, né? E o Tchouaméni, inclusive, baita partida do Tchouaméni. Ele até brincou depois que, na entrevista, falando se jogaria como zagueiro na seleção da França também. Ele falou que não queria, eu vi isso e tudo Ele mais. não dá ideias para o seu treinador, né? Porque senão Exatamente. Mas o Real Madrid fez uma baita de uma partida e assim, a gente gosta de falar, a gente sempre fala, né? Quando o destaque é o goleiro, quer dizer que não foi bem, não quer dizer que não foi bom, mas o Lunin foi um grande destaque, até vi os números, acho que o Lunin em Champions League ele só não fez mais defesas em um jogo do que o Courtois naquela final contra o Liverpool, não. que foi assim, se a gente fosse pegar as maiores Surreal. atuações de goleiro da história, é aleatório. Tipo, tava você com o Israel esses dias aqui em casa, a gente tá falando sobre isso. Foi a do Rogério Ceni pra mim, contra a Universidade Católica, não sei, que foi um jogo aleatório, que o Rogério Ceni pegou Hum, muito. Um jogo. Aí o segundo pra mim é o Courtois contra o Liverpool, porque o Courtois pegou aquele jogo, pegou uma bola do Salah, uma do Mané, pegou muito. E a terceira é a do. Não é o Sidão, eu esqueci. Simão do Operário. Depois você pesquisa Simão Operário, pra você ver as defesas que ele fez no jogo da Série eu C. não me recordo. Então, você vê, depois você vai ver, tipo, é loucura as defesas dele. E aí, realmente, e aí a do Lunin entra nessas, né? Tipo, uma grande atuação, mas não só foi ele um dos destaques, né? Acho que o Vini não teve seus melhores dias, né? Como ele jogou quanto o Granada, quanto o Sim. Girona, perdão. Não teve os seus melhores jogos, mas o Lunin jogou muito bem, o Tchouaméni jogou muito bem, o Kroos, uma partida absurda. Só não foi melhor que o O Márcio Valverde, Araújo, o empate, né? Eu vi os negócios no Twitter exatamente. em relação ao Marco Márcio Araújo em passes, mas assim, grande partida do Cross, enorme partida do Cross, tipo, jogou muita bola mesmo. Valverde jogou muito bem. O próprio Carvajal, acho que de uns jogos para cá tem demonstrado uma eficiência muito boa, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E o Leipzig sofreu em alguns detalhes, né? Tem jogadores muito bons, o Xavi Simons jogou muito bem, fazendo um golaço, que ele meteu um chapéu e torna a bola de primeira. Nossa senhora. O Sesco lá é jovem ainda, mas demonstrou, teve algumas dificuldades em finalização, mas a gente via que ele se posicionava muito bem, ele sempre saía cara a cara com o Lunin, só que ele Sim. teve dificuldade de finalização. E acho que desde a saída do Forsberg, né, o Leipzig sofre muito com falta de um armador. Eu não falo nem do Forsberg, tem o Szoboszlai também que saiu do time ano passado, aí o Forsberg, que é um grande do time, saiu esse ano e eles não encaixaram ainda essa armação, né? O Dani Olmo faz isso, mas tipo talvez sozinho, não sei, ele acaba caindo mais pelos lados do campo e não consegue fazer isso. Mas foi um jogo, como eu falei, o Real no começo talvez assustou um pouco, não esperava, talvez a pressão inicial do Leipzig, mas foi cascudo, mostrou porque é um dos favoritos, defendeu bem mesmo sem os seus principais jogadores na zaga. Baita partida, como eu falei, do Tchouaméni na zaga, tipo, uma das melhores situações. Teve um lance que ele tirou uma bola de carrinho lá, que ele cobriu o Mendy, que foi Sim. muito, muito bem. Nossa, fantástico. E assim o Real levou o jogo, contou com o toque de luz do Brahim, né, que fez um golaço, até brinquei quando eu vi o gol, acho que tava até, brinquei, eu falei que tava zicando o Real, né, porque eu tava vendo o jogo, primeiro tempo todo, eu falei, vou só fazer uma coisa que é rapidinho, que eu saí, voltei e vi o narrador, aquele mesmo, né, quando você tá longe, escuta o narrador gritando gol, que você volta correndo, assim, pra sala, foi isso que aconteceu comigo, Exatamente. eu gritei o gol, foi caraca, eu voltei correndo, assim, vi o gol, e depois o segundo gol também, né? Que foi quem que fez agora? Deu tão branco. Na verdade, foi 1-0. Foi 1-0, Foi é. 1-0 Eu só. O confundi 2-0 segundo com. gol foi, na verdade, o gol anulado, que foi o gol de cabeça, que deu uma polêmica danada. É o gol E do eu acho, Leipzig. não por ser mais grevista, mas eu acho que foi muito bem anulado, porque o Opemba, se eu não me engano, Acho que o estava Openda. muito próximo, ou o Henry, é o Henry, um dos dois, Uhum. estava muito próximo ao Lune e ele empurra claramente. Se ele tivesse ficado atrás dele e o Uhum. Lunin encostado nele, era outra coisa. Aí eu acho que habilitaria o gol sim.
Mas como ele encosta e faz o movimento para frente, Uhum. aí tira o Loninho de jogada, por mais que ele estivesse longe do jogador que fez o gol. Uhum. Só que interferiu. E eu achei que foi certo, sim. Debateu, o futebol é assim, obviamente, debateu bastante lá fora, aqui também, que foi muito mal anulado. Até achei controverso. O próprio Kroos falou que habilitaria o gol, que daria o gol. Aí veio o Thierry Henry também, falou Uhum. que não era gol, que ao primeiro momento foi gol sim, mas depois ele reviu, aí viu o lance certinho, viu que o jogador interferiu na jogada com o Lunin Uhum. e que invalidou o gol, que eu também achei certo depois, que na hora a jogada é muito rápida, né? Eu não Não entendi dá para nada, você né? perceber. Eu já tinha soltado, já, poxa, o Real Madrid com 2 minutos já deu o mesmo mole que ele vinha dando. E o Real vem pecando bastante em bolas aéreas. Em bolas aéreas, bola parada, o Real Madrid tem sido horroroso, para não falar no mínimo. Eu acho que. Mas o que eu tenho que exaltar aqui o Ancelotti, cara. O que ele tem feito com esse clube, com esse time, com esse elenco que ele tem, e ainda sem ter mexidas, que eu digo, sem ter contratações. Não veio ninguém para as posições de zaga, de meio, de centroavante, que perdeu o Benzema, que era para mim assim referência, e ainda é. Eu ainda acredito que o 9 faz muita diferença. E nós perdemos todos os zagueiros, nós perdemos meios de campo, estamos cheios de lesões, e ele conseguiu jogar o Tchouaméni para trás, jogar junto com o Nacho, que para mim foi, de todos, se for falar um que foi pior, foi o Nacho. Eu acho que ele errou umas jogadas bem bobas, e é o que você falou, eu acho que o Carvajal também tá sendo meio Modric. Ele é muito pouco visto pelas imprensa brasileira, pela imprensa espanhola mesmo, porque o pessoal foca muito nos jogadores do Barcelona, né? Não sei porquê. Porque o Carvajal tem sido como o Vinho, cara. Ele joga muita bola. Ele é muito bom. Se nenhuma lesão, que foi o que atrapalhou ele no passado, ficou um tempinho e depois da lesão ele voltou, e voltou em grande nível demais. E tem ajudado bastante. E o Kroos é chovendo molhado, né, cara? A gente cansa de elogiar o Kroos aqui. Mais uma vez, o Ancelotti, eu acho que é muito mérito dele também, porque o Kroos tem jogado de volante, primeiro mesmo, não é o que ele costuma jogar, que é segundo. E Valverde para mim, assim, tem hora que você não olha ele no campo assim, cadê o Valverde? O Valverde tá correndo igual um condenado atrás do seu marcador. Ele tá indo lá na frente, dando opção, ele tá voltando para marcar. O Valverde, para mim, após Luizito Soares, é o melhor jogador uruguaio que eu vi. Eu posso cravar isso aqui, e olha que ele é muito novo ainda tem muito para mostrar, mas joga bola demais. O Brahim, só falando de cada um aqui, passando por eles, o Brahim, cara, eu vi uma notícia, um comentarista falando também que foi gol de Messi. E depois, se você reparar mesmo, realmente lembra muitos gols do Messi, que ele sai driblando, sai tomando porrada e vai continuando, e no final mete lá na gaveta, mete lá no cantinho. Foi um golaço. Eu nem acreditei que ele conseguiu fazer aquele gol daquela forma e desvencilhando os seus adversários. Tanto que na primeiro corte que ele deu foi muito seco, e o cara tentou bater nele e não achou nada. E foi um belíssimo gol. E ele tem substituído muito bem quando tem a oportunidade, seja o Vinícius, seja o Bellingham. Ele tem entrado muito bem e mostrou isso no Milan, né, cara? Vale lembrar também que no Milan ele já vinha carregando o Milan nas costas, e nada melhor do que voltar para casa e fazer uma boa temporada, ser reconhecido. O Camavinga também. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Joga bola demais. Ó, Opa, Aldarinha aí. o Dário seguiu aí. Valeu pelo follow, Valeu. Magano. Já falando do seu time, hein? O... Exatamente, já falamos dele aqui, do Citão aqui. Então tá massa. O que falta para mim no Real Madrid, assim, por mais que tenha sido bem, não complicou, é o Mendy, que para mim ainda é
a parte mais fraca do Real Madrid, talvez. Não sei se seria injustiça minha falar isso, mas ainda é. Dá uns moles bons. Camavinga é um guerreiro, não tenho o que falar muito dele aqui. É fantástico, fantástico mesmo. Vinícius Júnior é o que você falou também. Eu acho que ele não conseguiu fazer um jogo espetacular, mas ele ia fazendo um gol espetacular. Não sei se você chegou a ver, foi um pecado a bola Pegou bater na na trave, trave. né? Você se viu essa loucura. Foi um pecado, ia ser um gol fantástico que ia coroar. Mas, mesmo assim, é um grande jogador e creio eu que na segunda, na volta, né, vai, ainda mais dentro de casa no Bernabéu, vai fazer um jogo fantástico. O único que, assim, havia torcida do Real Madrid, mesmo na Espanha, mesmo criticando, foi um pouco o Rodrigo, mas a gente tem que entender que o jogo do Rodrigo passa muito pelo jogo do Vinícius, se você reparar. Sim, Ele sim. tem que estar mais próximo. Eu ainda estava aqui comentando comigo mesmo que no segundo tempo o Modric tinha que entrar para o Sim. Modric ter aquela opção de jogar para os dois, sabe? Que faltou um pouquinho. Uhum, E, também acho. obviamente, fazer o que o Ancelotti também leu, foi fantástico. Ele inverteu o Brahim com o Com o Rodrigo Rodrigo. e, Uhum. e eles ficaram mais próximos, o Rodrigo e Vinícius, que é aí que o jogo, eu acho que o jogo do Real fluiu mais. Não é à toa Mas, que o assim, gol do Brahim ele sai da direita pro centro, né? Que é justamente onde o Rodrigo estava jogando. exatamente. Então, Ele sai da direita para o centro e faz um golaço. Depois também o Real Madrid poderia ter feito o segundo com o Vinícius. Teve uma outra jogada também do próprio Brahim, que eu acho que ele fomeou um pouquinho, que se ele tivesse dado a bola, não lembro se era o Rodrigo ou se era o Vinícius que passava, o Real Madrid poderia famosa ter empolgada, né? sacramentado. É, só que é aquela coisa, né, cara? Quando você faz um gol desse, você tá com o Você ego lá em estufa o cima, peito e fala, agora eu sou o cara desse time aqui, né? já dizia nosso narrador aqui, né? Agora eu me consagro. Agora eu me consagro como o Milton Leite, exatamente. Exatamente. Agora, por parte do Leipzig, eu achei fantástico o time. O time do Leipzig, assim, merecia ter sido um empate. Eu não vou ser que grosseiro também, mesmo que torcedor, mas poderia ter sido muito bem um empatezinho, que ficaria justo o jogo, porque o Com Leipzig certeza. batalhou bastante. O Leipzig pressionou lá na frente. Realmente, eles quase não deram espaços para o Real Madrid. E o Xavi Simons, fantástico. Que garoto fenomenal. O gol que ele ia fazendo em cima do cross, que o chapeuzinho magnífico. Era gol do ano, E, né? e, Na Champions, né? é, Era gol e do ano. consagrou mais ainda o Lenin, esse chute. E dele, desse Endrich, também, que pegou uma bola de fora da área também, que foi fantástico. Sim. Agora, uma coisa que eu anotei aqui também, o que peca muito, o que pecou, na verdade, foi um finalizador. Eu vi que você comentou também, É o foi Sesco, realmente né? aquele cara que tem faro de finalização, sabe? Que sabe encaixar. Porque as bolas que o Cisco teve e o Opemba também teve, eu acho que uma ou duas, se fosse um jogador um pouco melhor, melhor finalizador, mais velho, talvez, ele Uhum. teria enfiado pra dentro, ele E teria aí, feito o é gol. até uma brincadeira aí, né? Quem fala que o FIFA não é realista, né? A gente tá aproveitando o Dário É, também, que gosta muito do Openda. O Openda no FIFA, ele é literalmente um cara muito rápido, um cara que dribla muito bem, mas peca muito a finalização, né? Então, acho que muito, faltou muito. isso pra ele também ali, né? Pecou muito, tanto que no começo do jogo o Dani Olmo deu duas bolas, uma para o Cisco e eu acho que uma para o Bremba, se eu não me Sim, engano. E assim, duas bolas, ele e o goleiro. O óbvio mérito do Bruninho teve uma, mas teve uma outra que ele chutou, acho que na rede do lado de fora, né? Que poderia muito bem ter mudado a partida inteira. com certeza. Mas, e óbvio também que teve um problema de arbitragem, né? Quando tem Real Madrid envolvido, quase que dá problema, que foi na jogada em que o Vinícius pegou uma bola, que o Penda estava caído lá, foi para frente, acabou não dando em nada, mas no segundo tempo teve a do Leipzig, que o Brahim, após o gol, ele fez uma jogada até bonita também, deu uma caneta no seu marcador e tomou uma pancada no seu tornozelo. Aí ele levanta a mão, pede para parar na frente do árbitro, que eu achei bizarro ele não ter parado. Ele simplesmente deixou rolar.
o Henrique pegou a bola, tocou no Cisco, e o Lunin mais uma vez se consagrou, porque foi um chutaço. Muito poucos goleiros teriam pego uma bola daquela ali, para ser bem sincero, porque foi uma paulada. Mas, com todo controverso, foi um ótimo jogo. Eu achei um jogo muito bom, muito aberto, Sim. muito disputado, e que ganhou quem tem tradição, querendo ou não. O Real Madrid soube sofrer, o Real Madrid soube fazer seu jogo, e na oportunidade que teve, foi lá, mesmo que foi por um brilhantismo de um jogador só, mas foi lá e fez, né? E quando fez o gol, aí o Real Madrid só esperou. Acho que sentiu muita falta do Bellingham também, né? O que o Bellingham faz, esse Sim, box-to-box, essa sentiu criação no meio, bastante. acho que. Assim, óbvio que a gente poderia falar, tipo, não sentiu, o Brahim que entrou no lugar dele fez o gol. É, ok, mas tipo, o que o Bellingham faz, o Brahim não fez, né? Tipo, não que o Brahim, não falando que o Brahim é culpado, é porque ele fez o gol, jogou bem, mas o Agora Bellingham não. faz um papel de box-to-box muito interessante que poucas pessoas no mundo Muito. fazem. Eles não falam nem no Real Madrid, poucas pessoas no mundo fazem hoje em dia. Então, Ele cobra até o Vinícius, às vezes. Você pode reparar que no segundo tempo, o Vinícius não tem mais força para voltar. É um jogador de sim, explosão. sim, Então, para voltar, fica complicado. E isso, nas horas que o Bellingham está em campo, é ele quem corre. é Ele quem exatamente. vai atrás. Ele é o Valverde, né? Que também corre Sim, igual um louco dentro de campo. exatamente. Acho que mas foi um bom jogo, como você falou, e é aquilo que a gente comentou do Leipzig, né? Tipo, assim como a gente falou do Girona também no último programa, a gente pode falar do Leipzig agora. Sim, Assim, não desiste, continua, porque eu tava até vendo o cara falar na transmissão, né, sobre as metas do Leipzig, né? Ele foi comprado lá em 2000 e poucos, se não me engano, e a meta era chegar na primeira divisão do alemão em 2019, e tipo, e aí chegou em 2016, a meta era estar na competição europeia em 2025, já tá, chegou numas quartas de final, há pouco tempo atrás, que foi eliminado pelo PSG, então o Leipzig está de parabéns, é um time que não gasta. A gente vê, é um time que vende muito bem. É um time que vendeu aí nas últimas temporadas o Nkunku para o Chelsea, vendeu o Szoboszlai para o Liverpool, vendeu o Werner para o Chelsea, para o continua. Tottenham, vendeu outros jogadores, o Upamecano para o Bayern, o Konaté para o Liverpool. Um time que revela muito bem. Então, tipo, e é sempre bom ficar de olho nisso, né? Tipo, eu acho que é a ideia da Red Bull, né? Entre aspas, assim, a gente vê isso acontecendo com a Red Bull, com o Salzburg aconteceu, com o Minamino, com o Keita, com o próprio Haaland, com o próprio Szoboszlai que saiu de lá. Então, é uma máquina de Sim. revelar o Leipzig. E é legal esses times assim, são A gente times tem que que escutar o Bragantino, né? O Bragantino também cresceu bastante aqui no a Brasil. gente Quem vê o era Bragantino, Claudinho, o sim, próprio Arthur, o Elinho, muitos jogadores que estão indo bem no Bragantino estão sendo vendidos. Léo Ortiz agora pro Flamengo, né? Então, tá indo muito bem, né? Tipo, é um projeto de SAF legal. Óbvio que é aquilo. Se você torce pro time, você não quer um projeto desse, porque você quer ver seu time disputando o exato. título. Você não é e não é a ideia desses projetos, né? Tipo, a gente. Vamos ver. Óbvio que o City tem essa ideia de projeto de ganhar títulos com o Manchester City, e vai ser a ideia deles com o Bahia, né? Tipo, o próprio Grupo City falou que a ideia deles é o Bahia ser o segundo principal time do Grupo City. Mas a gente não vê a mesma coisa com o New York City, com o Girona mesmo, até que o Girona até brigou por título até pouco tempo atrás. Sim, sim. Mas com o Bolívar, se não me engano, que é o time da Bolívia que o Grupo City adquiriu recentemente. Então, entre aspas, assim, é um futebol mais uma SAF, entre aspas, para revelar e ganhar dinheiro. Né? Então, e nada de errado nisso, né? Quem não quer ganhar dinheiro, né? Mas o torcedor que Exatamente. fica meio pé da vida, assim, né? Tipo, fala, não quero, mas quero que meu time ganhe, mas é sempre bom ficar de olho nessas coisas, assim mesmo, A e gente é vê isso com legal. o Mônaco, né? O Mônaco Exatamente. revelou o Mbappé e foi um Não, caminhão de dinheiro, como é que fala, não? se você for pegar o Mônaco aí, de 2017, 18, era Mbappé, era Bernardo Silva, era o Fabinho, era o Bakayoko, que depois não foi tão bem, o Falcão Garcia, que óbvio não saiu depois dali, o Gelson Martins. Muitos jogadores ali naquele time do Mônaco que chegou numa semifinal de Champions League eliminando o próprio Manchester City do Agüero naquela época. Uhum. Então, eu nunca vou esquecer um 5-3 dentro do Etihad do Mônaco, com gol do Falcão Garcia de cobertinha, gol do Sim. Mbappé desembolado. E, pô, que fase, né, do City. Mas você falou uma coisa do Carvajal antes da gente pular para os jogos de ontem. É, até mandei já que a gente tem salvos aqui ideias de conteúdo já pra gente produzir conteúdo pra vocês. Acho que um conteúdo legal pra gente gravar é jogadores fantasmas. Tipo, jogadores que a mídia não fala,
mas que, assim, são incríveis. Acho que o principal deles é o Busquets. A gente fala o Rodri hoje em dia, até que o Rodri está tendo muito reconhecimento hoje, como o Busquets não teve, mais Rodri, Busquets, Carvajal, o próprio Konaté no Liverpool hoje. Que hoje a gente fala a zaga do Liverpool, você pensa logo em Van Dijk. Mas o que o Konaté Sim. faz de cobrir o Konaté ele joga para dois, né? Porque ele joga para ele e para o Arnold. E, e aí ele marca muito bem. Tipo, o Konaté é incrível o que ele faz. Não é à toa que quando o Konaté não jogou, coitado do Arnold contra o Arsenal, ele sofreu muito. Então, jogadores que não se falam tanto e vai muito bem, né? Então, é uma ideia de conteúdo pra gente E são postar aí em jogadores breve. que, se você vier aqui, a gente é muito ingrato, tem muito torcedor brasileiro que não conhece, falar é bagre, igual você brincou aí do Cross com Márcio Araújo, né? Márcio Foi o Araújo, sim. Araújo. Não, foi Márcio Araújo mesmo. Então, é a mesma coisa. Aí você pega aqui um lateral, sei lá, o Apodi, igual já brincaram aí. Uhum, O Apodi melhor que Carral, melhor que não sei o que das quantas. É porque não acompanha e não viu direito o cara jogar, porque Carvajal, cara, na uhum. Espanha ali tem sido por anos mesmo, dos melhores, ou o melhor lateral que joga na La Liga. Foram Não, poucos que tiveram a mesmo segmento patamar, que né? ele, a mesmo patamar. Não, você pega, tipo, por exemplo, um jogo rápido aqui pra gente poder pular mesmo. Você pega o Barcelona que foi ali do trio MSN. Você fala, me fala os três principais jogadores do Barcelona. Logo você vai falar Neymar, Messi, Suárez. Mas o que o Busquets fez É, naquele time? Você fala sim. quais são os três principais jogadores do Manchester City hoje. Você vai falar Haaland, De Bruyne, Foden, talvez. Haaland, De Bruyne, Walker. Ninguém vai falar do Rodri, talvez. Aí você fala, me fala os três principais jogadores do Liverpool hoje. Você fala Salah, talvez Van Dijk, Alisson, Salah, Arnold, Alisson. Mas, pô, que uma cara que tá jogando de bola no Liverpool, que fala esse time rodar. Você pega o Real Madrid, a mesma coisa. O cara vai falar Bellingham, Vinícius Rodrigo, sei lá, mas o que o Carvajal faz, o que o Kroos vem fazendo com a função diferente de primeiro volante. Então, você pega, tipo, o próprio, deixa eu ver outro time. Você pega o PSG, talvez, hoje, que faz, você vai falar Mbappé, você fala outro cara. Mas pega aquele menino Zaire Emery. O que aquele menino tá jogando de bola, de 17 anos só. Então, tipo, então, aí a galera esquece dos jogadores fantasmas, e acho que é um bom tema. A gente pode ser um dos primeiros conteúdos pra gente gravar aí pro nosso querido YouTube. Assim, top. Tem muitos Assim, jogadores que o pessoal não fala, mas são jogadores incríveis. E já falando de jogador fantasma, a gente vai falar do fantasma que assombra Harry Kane. Já mudando assim, fazendo a transição, e mas jogando mais um fantasma aí também, que é o Miller, tá? que é o Muito Miller. subestimado, é um puta jogador, mas também, assim, É, aparece. exatamente. É Exatamente. craque. Vamos começar, já vai pensando na lista aí pra gente montar um. A gente vai montar os onze jogadores fantasmas que a gente fala. E aí, falando de Bayern e Lazio, né? A vitória da Lazio, já dando início aqui a falar. A Lazio tem jogadores interessantes, a gente brincou recentemente, né? Tem um Immobile que eu duvido alguém virar pra mim, eu desafio qualquer pessoa do chat, qualquer pessoa que tiver a gravação desse vídeo, eu desafio qualquer pessoa virar pra mim, Matheus, no ano passado eu vi 5 gols Immobile. Ninguém ia me falar, só que o Immobile é sempre um dos artilheiros da Série A. E ontem Sempre fez tá um lá. gol, de pênalti ou não, mas fez um gol. E duvido vocês falarem pra mim, me lembra, é tipo aquele Milinkovic Savic, eu acho que esse jogador é só ilusão na nossa cabeça. Ele não tá na Exato. Lazio hoje, mas ele era da Lazio. Acho que o Milinkovic Savic não existe. Pra mim ele é só, eu nunca vi um jogo do Milinkovic Savic. Nunca vi um jogo do Luiz Alberto, por exemplo, da Lazio, que deu um passe Luiz ontem para. Alberto é um, verdade. Eu ia falar, ele deu também um chute na trave lá, Então, nunca vi um jogo belo do Luiz chute. Alberto, mas eles estão lá. O Immobile nunca fez um gol, mas tá lá. E aí, a gente fala do Bayern e é uma pena, tipo, realmente, eu quero dar minha opinião, é uma opinião, como a gente fala, não é opinião, não é a certeza, mas eu vi muita gente criticando, o Harry Kane é uma decepção pro Bayern, o Harry Kane é aquilo. Gente, o Harry Kane, ele é simplesmente o artilheiro da Bundesliga, ele é um dos artilheiros da Champions League, só que, convenhamos, o time não ajuda. A zaga do Bayern tá uma bagunça. O Pamecano, o Kim Min-jae, são bons zagueiros. Não tô falando que eles são ruins zagueiros, de elite. O Bayern talvez tenha 3 zagueiros de nível muito alto, só que não tá funcionando. O Kimmich está na fase não tão boa, mas ele tá tendo suporte dos laterais. Que tá jogando um outro menino pela esquerda e pela direita, não tô lembrando quem que é, o Masraoui. Não tá tendo É o suporte. Guerreiro mais rápido. O Guerreiro tá no Bayern, é verdade. E aí não tá tendo suporte. Aí o Kimmich joga, o Goretzka joga, não tem suporte. E aí, convenhamos, o Bayern tentou, mas a Lazio fez o seu jogo.
ainda acho que o Bayern é favorito para classificar, mesmo perdendo no Estádio Olímpico ontem de Roma lá. Ainda eu acho que o Bayern é favorito para passar, até porque jogando na Allianz Arena é um jogo totalmente diferente. O Bayern vai partir para cima e tem jogadores capazes de virar o jogo. Não que a Lazio não tenha, a Lazio foi muito bem na primeira fase, deu muito trabalho pro Atlético de Madrid, fez gol de goleiro e tudo mais, então tipo, a gente não pode duvidar da Lazio, mas Exatamente. o Bayern é um dos grandes favoritos para mim e ainda é um favorito para classificar nessa chave. Mas assim, vou falar dos dois jogos também, esses elementos dos dois jogos, e aí foi muito bem. Agora sobre Real Sociedade e PSG. Na minha opinião, o primeiro tempo foi da Real Sociedade. O PSG teve problemas de Todo. contusão, né? Tipo, principalmente o que a gente mais fala, o Lucas Hernandes, que entrou o Beraldo na lateral esquerda. O Beraldo não fez um jogo ruim, entre aspas, até porque. Coitado, o Cubo Então, caiu pra cima dele, coitado, ficou o Cubo, falando. o Cubo, assim, na hora que a Real Sociedade viu, o Cubo caiu pra cima dele. E aí não tem como, ele chegou agora, jogou na posição que não é a dele, um cara novo chegando agora. Primeiro jogo de Champions League, até muito legal, aí ele se emocionando no hino da Champions e tudo mais. Legal, um cara que, tipo, até um ano atrás estava na base do São Paulo. Então, tipo, imagino como é que deve ser a emoção para um jogador. E o primeiro jogo dele já é uma oitava de final. Então, tipo, legal, mas sofreu com o Cubo. E aí o Real Sociedade que sentiu muita falta do Oyarzabal, que é o principal jogador ofensivo do clube, que está machucado, e segurou. Mas uma hora, tipo, assim, opinião minha, uma falha de marcação, eu acho, num escanteio, uma bola que bateu aqui sobrou ali. E o Mbappé, a gente sabe, não é um jogador que a gente pode deixar sozinho, porque ele vai resolver e vai resolver. O Mbappé resolveu, partiu para cima, depois fez um outro lance que o Barcola partiu para cima. E eu acho muito, muito difícil também da Real Sociedade virar o jogo. Por mais que jogue em casa, mas a Real Sociedade não é considerado um time com um porte ofensivo muito bom, e sim um porte defensivo. Mas a defesa agora não ajuda mais. É preciso do ataque. E aí, o PSG pode jogar para trás, pode jogar para frente, tem um contra-ataque com o Mbappé, tem um contra-ataque com o Barcola, tem um contra-ataque com o Dembélé, tem um time muito rápido, a Real Sociedade tem um time lento, e aí a Real Sociedade precisa propor o jogo. E não é muito deles. A gente na primeira fase, contra a Inter, contra outros times, a Real Sociedade é um time que sabe sofrer e contra-atacar, sabe sofrer e contra-atacar. E não adianta isso mais no segundo jogo, né? Tem que ganhar, tem que tirar 2 gols de diferença, pelo menos. E aí acho que o PSG é o favorito aí. E vai lutar na próxima fase aí pra, falando em fantasmas ainda, tentar apagar o fantasma das quartas de final também, que é algo que assombra o Parque dos Príncipes também na França e em vários outros lugares, né? E aí você pode comentar um pouco sobre isso também. Acho que a gente não vai nem falar sobre Mas a bomba do dia do Mbappé, né? Depois a gente pode usar ah, para falar isso outro dia, mas finaliza. a gente finaliza, mas pode falar Ó, dos jogos aí. vou falar do. Vou começar pelo que você terminou, PSG e Real Sociedade. Eu tava. Foi o jogo que eu assisti até. Igual você falou, o primeiro tempo foi todo Real Sociedade. No primeiro tempo, o PSG teve uma estocada deles, que é o que eles sabem muito bem fazer, que é colocar a bola na frente e correr, porque tem jogadores rápidos, jogadores de explosão, mas não conseguiu concluir, porque parou no Remiro, que fez até uma bela defesa. Foi bem no comecinho essa jogada, só que depois acabou. Depois, literalmente, só deu Real Sociedade. É aquela coisa, quem não faz, leva. Infelizmente isso aconteceu. Mas o primeiro tempo, o Cubo trabalhou muito bem, tocou bola, cruzou bola, teve vários escanteios, teve uma cabeçada também. Não lembro se foi do André Silva ou se foi do Lenormand. Foi um dos dois que deu uma cabeçada, passou muito perto. Teve um chute do Merino no travessão que foi um pecado não ter entrado. Não sei se você viu, mas foi assim, aquela famosa tijolada. Sim, Bateu sim. na trave e subiu. Esse é um Foi golaço. muito bonito. E assim, aí, infelizmente, veio o segundo tempo, foi, se eu não me engano, uns 12 minutos, foi bem no começo, numa jogada de escanteio, o Marquinhos conseguiu, todo mundo sabe que o Marquinhos é excelente cabeceador, cabeceou a bola e quem estava sozinho, o Mbappé. O cara é o tipo de jogador que a gente fala que precisa de uma oportunidade. Se a oportunidade surgir, ele vai colocar para dentro. Que até então ele não via tendo um jogo tão bom, o jogo dele, que ele gosta de pegar, correr, ele não estava conseguindo fazer isso. Mas chegou ele, o goleiro e a trave, né?
aí já era. Colocou para dentro e eu acho que a partir daí o Real Sociedade sentiu o baque. E quando você sente o Exatamente. baque, você tenta se expor. E quando você tenta se expor, você tenta contra-atacar ou você tenta fazer algo diferente, aí você já desconfigurou seu time todo, sua tática toda. E quando isso acontece, você toma um contra-ataque, que foi o que aconteceu. O Barcola pega a bola e vem levando sozinho. Ele fez até um gol lá Ronaldo, né, na Copa, de Uhum. bico. Foi até Exatamente. bonito, que também eu acho que foi pela segunda vez fominha, obviamente essa ele fez, mas não sei se você lembra, ele tinha uma bola que tinha um Mbappé assim, bem sozinho, no Uhum. gol também, mas antes que ele errou, ele pegou uma bola sozinho, eu acho que ele empolgou Exatamente. meio o Brahim, que a gente falou aqui, Uhum. ele deu um drible bonito, aí saiu ele e o goleiro, tinha dois marcadores fechando, bem diagonal, ele chutou na rede pelo lado de fora. Só que o Mbappé tava sozinho e, assim, quase matando o menino, somente se tivesse perdido. Uhum. E no segundo tempo teve o gol do Barcola, foi um contra-ataque fantástico. Também acho que o time do PSG agora com isso é favorito. Lá acontecem umas coisas estranhas que a gente pode vir falar também aqui, que nunca consegue fluir as coisas lá, por mais que tenham jogadores de nome, mas aí é para outro caso. Mas eu acho que o Real Sociedade também não é questão também de se alarmar, nós perdemos para o PSG. O PSG, gente, olha o aporte de dinheiro que o time tem grandes jogadores de nome, tem jogadores cascudos de Champions League, por mais que a equipe não vá lá e chegue e ganhe a orelhudo, mas é um time, sim, um time excelente. Só que o Real Sociedade não deu muita sorte, acabou perdendo seu jogo, e é o que você falou, passa muito por isso. Vai mudar, ter que mudar muito a estratégia de jogo para ganhar de 3-0 e não tomar gol. Falando assim, 3-0 Exatamente. mesmo. Porque você vai ter que ir para frente, tomar cuidado em não se expor, defender assim 10 de 10 e conseguir fazer 3 gols, eu também acho difícil. Pode sim levar a Também acho. vitória. Vai lá, vai ganhar de 1-0, 2-1, o que seja. Uhum. Porque vai estar dentro de casa, que a gente sabe que quem joga em casa sempre tem sua força da torcida, sempre tem, e o adversário sempre respeita. Mas acho que com isso, creio eu que o PSG vai fazer seu jogo e nas oportunidades que surgirem, vai lá e vai fazer o gol e classificar. Mas é uma ótima temporada do Real Sociedade. Eu acho que não deve. O que a gente falou do Girona aqui não deve Uhum. ser. Não devia nem estar lá no papel aquele que quando você fala para o treinador que você comentou aí agora, a gente vai ter que chegar nas quartas de final da Champions League. Eu acho que não estava nem. Sim. Era no máximo classificar para uma Europa League ou, sei lá, algo desse nível, sabe? Né? Nem classificar para as oitavas ou classificar para as Sim, sim. quartas. Óbvio que a gente tem que ter metas grandes, mas eu tenho que saber também ser pé no chão. E observação aqui, Com, né? Só desculpa te cortar, mas foi ah, observação. A Lazio ainda deu uma má sorte, porque não sei se você lembra, a Lazio, ela classificou em primeiro colocado do grupo. E ela pegou um segundo é, colocado, que é o PSG. Então a Lazio, exato. tipo assim, é em questão. E a Real Lazio Sociedade, classificou. no caso, É, a né? Real Sociedade, desculpa, a Real Sociedade. Ela classificou em primeiro no seu grupo. E aí falou, não, classificou em Sim, primeiro agora, vamos tentar pegar um time e pegou o PSG que classificou em segundo, que veio do grupo da morte com exatamente. Milan, Newcastle e tudo mais. Então, é uma pena. E É uma pena, Borussia. infelizmente, Exato. para a sociedade, mas acho que se for, vale a pena Talvez se manter. tivesse sido um Real Sociedade e Copenhague, teria sido mais justo e mais Exatamente. legal de se ver. E um City PSG seria melhor de se assistir, com certeza. Exato, exato. Agora, mudando para o outro jogo aqui da Lazio Bayern, cara, o fantasma começa quando você vê de novo nas estatísticas que o Bayern de Munique não deu um chute a gol. Não foi. Ele teve chute, ele teve 17 chutes, mas nenhum a gol. Tanto que no começo do jogo a fase tá tão ruim e a imprensa caindo matando mais ainda. O Kane erra uma bola, assim, geralmente ele não erra, que o Miller dá para ele dentro da área, dentro da pequena área ainda, e chuta para cima. Depois disso, teve uma chance com o Sané de falta, se eu não me engano. Uhum. Assim, é aquela coisa, quando você chegar, você tem que fazer. E o Bayern pecou bastante nisso. Ele teve até melhor em várias oportunidades, teve mais posse de bola, mas a Lazio soube trabalhar, soube
sofrer, aquela coisa que a gente sempre fala aqui, né? Sobre sofrer, sobre fazer seu jogo. Alguns Exatamente. jogadores da Lazio que a gente falou aqui apareceram, o Luiz Alberto, o Tiro Imóvel, vários jogadores aí de nome conhecidos. O Felipe Anderson também, que eu nem sabia que ainda estava na Lazio, eu achei que ele já tinha ido embora, porque eu acho que ele foi e É, voltou, se eu não me acho que ele engano. foi pro Porto, uma temporada no Porto e voltou pra Lazio. É, aí a Lazio ainda teve uma oportunidade com o Isaacson também, que errou. Ele e o Neuer, a gente sabe que o Neuer é um grande goleiro, mas tinha que ter feito. E numa infelicidade do Upamecano, né? Que eu acho assim, é vermelho para direto, obviamente, porque ele pegou muito acima do tornozelo e forte, e foi expulso. E o Tiro Imóvel, a gente sabe que é um excelente atacante, é um jogador também que é subestimado, o pessoal não conhece, mas é um atacante italiano dos últimos anos. Se ele não for o melhor centroavante, ele é um dos Boa fácil. noite aí pro Besouro 10. Tá no chat dando boa noite Opa, aí. É o é o Stênio, olha Stênio, aí. rapaz. Nosso Opa, goleiro. Deixa o follow aí, Stênio. Se deixar o follow aí amanhã, você vai defender que nem semana passada, hein? vai Ai, ficar igual o Manuel Neuer amanhã. é, semana passada, só cortando aí o Stan, a gente tá falando do Bayern, tá que nem o Manuel Neuer. O Stan, semana passada, ele foi tentar sair jogando uma bola de letra, pra você que não tava no futebol, Robert. Ele foi tentar sair Nossa, jogando de letra, aí ele fez que nem o Ederson. Ele acho que ele fez que nem o Ederson, deu no pé do só adversário. aquela entregada, né? Aquela entregada, mas tirando isso, ele Ele foi é bem. foda, ele é foda. Mas pode continuar falando do Bayern O, aí. o Guendouzi também, cara, eu achei, assim, muito bom jogador. A gente já falava dele lá atrás, a gente comentando. Ele Sim, lembra muito do Davi Luiz, cara. Eu canso de falar isso. Ele parece filho igualzinho. do Davi Luiz. Até a corrida dele é igual a do Davi Luiz. Mas é muito bom jogador. Segundo volante, primeiro volante que ele faz muito bem. E depois da expulsão do Upamecano, o Tiro Imóvel faz o primeiro gol. O que a Lazio pecou, ao meu ver, foi, depois da expulsão, atacar. Eu acho que faltou aquela de assim, já que eles perderam um jogador, vamos colocar um outro atacante aqui, vamos atacar com tudo e tentar fazer números, né? Porque a gente sabe que na Champions League números faz muita diferença. Principalmente agora que não tem o gol qualificado, que vale 2 gols, gol fora, que não existe mais. Creio eu que se tivesse ganhado aí de 2-0, 2-3-0, por exemplo, o Bayern não seria tão favorito mais em casa. Sim, sim, Mas, sim. como você falou, jogando em casa, por mais que o Bayern esteja uma bagunça, que é o que dá para a gente falar aqui, ainda mais das falas que a gente estava comentando aqui do Tuchel, um treinador chegar e falar que no vestiário que seus jogadores não eram tão bons quanto ele achou e que teria que se adaptar a isso, eu acho, assim, é surreal. Eu acho que é algo do presidente chegar lá e mandar embora. A gente sabe que se isso aqui não é no Brasil, o jogador senta no campo ali ó, e não joga não, filho. Com E certeza. joga merda no ventilador, fala em plena imprensa lá que o treinador falou merda e vai embora. E eu acho também, gente, que o Tuchel é muito superestimado pela imprensa. Eu não acho ele um grande treinador de Bayern, não acho mesmo. Eu acho que ainda mais pelo tamanho do Bayern, Sim, não com acho que certeza. foi legal, mas passa muito daquilo que você falou. É um treinador alemão, a escola alemã, e é o que tinha naquela ocasião É o e que tá eles tendo, né? contrataram. É, Exatamente. Eu acho que o Tuchel, como a gente falou também, né? Tipo, ele deu aquele título com o Chelsea, né? Acho que foi o o grande ápice da carreira dele, né? E aquele gol do Havertz lá contra o Manchester City e tudo mais. A gente sim. brinca, né, que teve um pouco do peso da camisa também do Manchester City, aquele jogo contra o Chelsea. Mas é o ápice da carreira dele, né? Depois ele teve tentativa de outros trabalhos, até no próprio PSG também não foi tão bem. Tá no Bayern agora. Tu não vai ganhar o Campeonato Alemão possivelmente, não vai ganhar a Champions possivelmente. E aí, óbvio, o peso vai Exatamente. todo, óbvio que o peso vai todo pro Harry Kane, talvez por causa da zica, né, que a gente tem, sabe, do Harry Kane. E Exato. aí, Infelizmente, a tal da maldição dele vai cair. então, e aí só já interagindo com o chat, com o nosso do chat aqui, o Stanley falou que amanhã tem mais e a jogada de letra vai sair. Caraca. Vamos ver se vai sair mesmo, se vai.
Amanhã vamos ver como é que vai ser. Semana passada o nível estava altíssimo do futebol, entre Ou aspas, né? mais. E aí a competitividade ela abaixa um pouco, mas amanhã, pelo que tudo indica na lista aqui, amanhã vamos ter um nível de futebol normal de novo. E a gente vai poder se divertir, poder falar e ver o que, que vai acontecer nesse tal de futebol amanhã, né? E aí é loucura, mas acho que sobre a rodada da Champions é isso, né? A gente já deu os nossos favoritos aqui, acho que o Robert também falou os dele, tipo, Real Madrid é um favorito para classificar, assim, praticamente classificado, né? O PSG também, o Bayern, por mais que é o único time que a gente falou que acho que perdeu, mas é favorito, né? E também, eu sempre esqueço o segundo jogo do Real Madrid, o City. O City é porque o City já tá classificado É, se praticamente também. ferrar. Então, a gente torce para ver grandes jogos na próxima fase, possivelmente vamos ver grandes jogos, porque só dos 4 jogos de hoje a gente já vê possíveis candidatos, né? Deixa eu abrir a tabela aqui de semana que vem para a gente poder falar sobre a Semana que tabela. vem, ó, tem Inter e Atlético de Madrid. Vai ser um jogo Acho que é o jogo mais, fenomenal. acho que é o jogo mais interessante, por incrível que pareça, é o jogo mais interessante dessa querida Temos Champions League, né? PSV e Borussia, que também eu acho que aí já tem um. Acho Uhum, que o Borussia não passa com facilidade. Pode ser que se complique, mas eu acho que uhum, pelo futebol praticado dentro de um grupo que ele não era favorito, uhum. eu acho que é uma surpresa talvez aí, porque o É, Borussia nos últimos anos tem falhado oscilada. bastante. Aí, ó, É, o Stanley falou uma coisa que é verdade, que no Bayern só é favorito porque ele tá jogando em casa. É, com certeza. Porque acho que se o Bayern tivesse que jogar assim, fora de casa agora, ele ia dar tchau. O Bayern, o que vai pesar o Bayern é o fator casa. E o fator da Lazio, talvez assim, não tenha um time tanto de peso. Mas o que ela o tempo também vai fazer muita diferença. Se esse jogo eu acho que fosse semana que vem, seria complicado para o Bayern. Mas como é dia 5 o jogo, é, eu acho que vai ficar um pouco melhor para o Bayern. e assim, a Lazio vai. Gente, você tem que lembrar os primórdios do futebol, a gente sabe como é que é. A Lazio é um time italiano. Tá ganhando o jogo, se preparem para aquele jogo tipo de defesa, Então, ataque contra defesa. E a Lazio, e tipo assim, a Lazio não vai ter vergonha de fazer isso, até porque eles ganharam o primeiro jogo. Surpreendeu, porque muitas pessoas falaram que o Bayern era favorito para ganhar até o primeiro jogo. A Lazio surpreendeu, foi lá, ganhou, com ou sem treta de e é o arbitragem. Sarri, tá? Vale lembrar que ainda é o É, Sarri treinador. É sem pior ou ainda com, para defender com ou contas, sem não. tretas de arbitragem, que para mim foi uma expulsão correta, porque o pé vem por cima do cometendo vem Sim, por cima. muito, Então, muito correto. Então, acho que é isso. Assim, vamos falar aqui, tipo, de bate-pronto para a gente poder já mandar e encerrar aqui o programa. Vamos lá, Arsenal e Porto. Acho que não tem, né? Eu acho que o Arsenal é o favorito para esse jogo, né? Também concorda? Show. Barcelona e Nápoles. Essa eu quero ver você falar como torcedor do Real Acho, Madrid. acho, eu acho aberto, vou ser bem sincero, isso aí. Pela atual temporada do Barcelona, acho que está muito aberto esse jogo. Eu acho que os dois vêm no mesmo patamar. Não acho, obviamente, que o Barcelona tem grandes jogadores que são mais estrelas do que o Napoli, mas vale lembrar que o Napoli tem tido uma consistência dentro da Série A e dentro da Champions muito boa. E Uhum, se isso se concretizar contra o Barcelona, pode ser também aí, se ele passar para a próxima fase, pode ser um time muito chato a se enfrentar. uhum. E ainda que vai ganhar mais moral, né? Por ter passado de um time de tradição da Champions como o Barcelona. É. Aí eu falaria, eu já cravo o meu aqui, pode ser que passe o Barça, mas eu acho que o Napoli, para mim, hoje é favorito. Eu coloco um jogo como aberto, não coloco favorito, né? Acho que você falou uma verdade, nós que os dois. Assim, o Barça não vem num momento muito bom, mas por mais que o Napoli não é o mesmo da temporada passada, quando foi campeão italiano com aquela campanha histórica, né? Mas é aquilo, acho que são os grandes times talvez de uma temporada, tipo o Girona, que o Leicester, mas não que o Napoli seja pequeno, porque o Napoli é grande, a gente sabe. O Maradona jogou lá, o Mertens teve uma grande temporada, o Cavani, muitos caras, então o Stanley falou uma verdade aqui. O Barça pode, o peso da camisa pode pesar na Champions, e realmente pode. A gente viu o Napoli contra o Real Pode. Madrid na fase de grupos. Sim, A gente sim, achou que sim. seria um jogo mais aberto, mas não foi. O Real Madrid foi muito superior ao Napoli, né? Então, o peso da camisa pode sim subir. E o Barça, talvez com as voltas, com o Pedro voltando agora aos poucos, com outros jogadores, tipo. É o que o Robert falou, né? Acho que o Barça tem mais jogadores com capacidade para decidir. O negócio é ver se eles vão querer decidir mesmo, né? Então, Exatamente.
E Mas ainda tem assim, a surpresa, ainda tem o Vitor Roque que pode ir lá e ser a uhum, grande surpresa, mas aí também basta saber se o Xavi vai vai escalá-lo, né? colocar o menino e agregar ali o seu jogo, porque Exatamente. senão não acho que vai fazer. Tanto passa muito disso que eu estou falando aqui, que a probabilidade de vitória, aquele sisteminha que o Google faz, né? Para você ter uma ideia, tá 36 para o Napoli e 37 para o Barcelona. Não, o jogo muito, Passa acho que é muito o com jogo, essa. é um dos jogos mais equilibrados que a gente tem, né? Assim, eu acho. Talvez o mais equilibrado, junto com o Inter e Atlético de Madrid. E aí, já falando de Inter e Atlético de Madrid, assim, é engraçado. Se a gente tiver. Se alguém viesse do passado e pegar só esse vídeo, alguém parar de ver futebol, pode ser engraçado a pessoa que eu vou falar aqui, mas é um jogo de dois times que jogam pra frente. Olha só, parece que quem diria que eu ia falar que Inter de Milão e Atlético de Madrid É, é um jogo de times que jogam pra frente. E assim, são times que têm jogadores que chamam a responsabilidade, né? A Inter, o Lautaro na Inter é literalmente, acho que é um outro tema, né? Jogadores que foi jogam por feito para clubes e por Inter, eu acho. seleções, né? Eu não consigo ver. Eu não consigo ver o Lautaro em outro time. Eu acho que o Lautaro foi feito para Inter. Uhum. É aquele cara que foi feito para jogar ali. Não sei se ele jogaria em outro clube. Mas, cara, o argentino é muito bom de bola. Eu Ele é tô parando pra muito bom. pensar aqui, olha só que coisa louca, né? A coisa da mente, né? O Lautaro só jogou em times até hoje. Toda vez que o Lautaro jogou futebol, ele jogou num time que a cor principal é azul. Olha pra você ver, a Inter, a seleção argentina e o Racing. Que loucura, né? E o Lautaro, Sim. eu não sei se você vai lembrar, acho que o Lautaro, o icônico momento do Lautaro pra mim não foi nem jogos pela Inter ou perdas de gol pela seleção argentina, mas os 4 gols que ele fez contra o Cruzeiro na Libertadores. Tipo, acho que aquele momento, não tô nem falando que. Não, ele não vai jogar no Cruzeiro, o Stanley falou pra ser o Cruzeiro. Acho que não é nem em Quem forma que de. joga? E não é nem falar em forma de, tipo, a gente sabe, todo mundo aqui, a gente fala, a gente atleticano, não é nem em forma de zoar o Cruzeiro, mas, pô, aquela partida do Lautaro contra o Cruzeiro, que foi 4-1 o jogo naquele estádio do El Cilindro do Racing, pô, aquela partida foi louca. O Lautaro acabou com o Cruzeiro naquele jogo. E aí o Arrascaeta também jogou muito bem pelo Cruzeiro, fez o gol do Cruzeiro naquela época, e aí o Lautaro fez os 4 do Racing. Se vocês nunca tiveram, quem tá assistindo aí, procura aí, Racing, Cruzeiro, Lautaro Martins. Cara, o que o Lautaro fez naquele jogo, a zaga do Cruzeiro era o Dedé numa boa fase, o Bruno Rodrigues, se não me engano, já tem um tempinho isso já. Foi em Ah, 2018, era um 2019. Cruzeiro dos melhores. Melhor Cruzeiro dos Arrascaeta, melhores. o Rafael Sobis numa boa fase, tipo, e o Cruzeiro era muito favorito naquela época, muito favorito. E aí o Racing tinha um menino só, que ninguém conhecia na época ainda, que era o Lautaro Martins, que acabou com o jogo. Mas, assim, eu acho que é um jogo muito aberto também, falando sobre a minha opinião de Inter e Atlético. Até porque a Inter hoje ela tá muito bem no campeonato italiano, muito bem mesmo. O Atlético não é um dos que vai disputar o título do campeonato espanhol, muito longe disso, mas é um time bem consistente, né? E o Griezmann, o Stan falou isso que eu ia falar, o Cruzeiro era o favorito e tomou na rasa, exatamente. Foi um jogo louco esse do Lautaro. E aí, o, pra mim é um jogo muito igual. Tipo, a Inter tem o Lautaro, o Atlético tem o Griezmann, que tá na fase assim incrível. Se não me engano, não vai ter o Morata. Não sei se o Morata tá machucado, tá pra voltar ainda, não sei se ele volta Se a tempo. machucou, machucou. Ele Então não tem o machucou, não Morata, acho que é um dos artilheiros da Champions. Loucura falar, mas o Morata é um dos incrível. artilheiros da Champions League. Mas acho que é um jogo igual, né? O que você acha? Eu também acho que é bem igual. Eu só falaria que a Inter é um pouco favorita por fator casa. Vou jogar o fator casa aí nessa questão, que é a mesma coisa que quando for o Atlético de Madrid em casa. O Atlético de Madrid é muito, muito favorito, a gente sabe que ele dentro da casa dele é muito forte. Sim, Qualquer sim. time que vai jogar lá é bem complicado de jogar. E Uhum, por incrível que pareça, aquilo que você falou. O Atlético de Madrid, na La Liga, é dos times que tem mais gols. É um uhum. time finalizador, é um Muito time que diferente, né? ataca. Se você for falar isso aí 2 anos atrás, um ano e meio atrás, você vai assustar, porque o time do Simeone sempre foi retranqueiro. Você falava em Sim. Simeone, vai para trás, Ele refez o fazer o futebol gol, dele. segurar o jogo lá. Não é à toa que a Argentina, a gente fala que toda Argentina que também joga aqui futebol batedor e para trás, né? Uhum, Mas o futebol mudou, obviamente, e o Atlético Madrid está muito bem, vem muito forte. Eu gosto, falou, o Griezmann vem numa fase fantástica, e que eu só também hoje acho que é outro jogador que nasceu para jogar no Atlético
E, Magri. perdão falar, a gente falou do Morata aqui, né? Mas o Griezmann também é um dos artilheiros da Champions League, junto com o Morata. E Haaland e o Højlund são os 4. É o Højlund, O ainda tá Højlund é. aí ainda. Os artilheiros da Champions League são 4. São Haaland, Højlund, que parece. O Højlund parece uma versão pobre do Haaland. Perdoe meus torcedores do Manchester United. E o Morata e o Griezmann, com 5 gols todos eles. Então, Aí ele já era, né? Porque como o Manchester United é, saiu, então vai já ficar era. só entre esses jogos. Exatamente. Vamos ver se alguém vai dar uma de Cristiano Ronaldo 18 e 19, se eu não me engano. Isso que Que ele no tava lá de mata-mata. 3, 4 gols e Uhum. terminou com artilha com O Benzema, né? O 17 gols. Benzema também na última temporada também fez isso, né? Foi. Então, É surreal. A gente só tem a aguardar e apreciar os jogos que vão vir pela frente. Tomara que o futebol nos dê algumas surpresas, a obviamente, Champions League sempre nos mas, dá, né? é, mas se ele Exatamente. manter o padrão também da que a gente falou dos grandes passarem também, vão ser jogos, todos jogos de qualidade. Exatamente. E para finalizar, Borussia e PSV, o Borussia tipo, é um dos favoritos, né? O PSV também é um time SAF, um time que tem muitos jogadores jovens, né? Então acho que talvez a gente não deve apostar muito aí no PSV. Foi um time que passou até de um grupo que também estava um pouco mais fácil, né? E o PSV, assim, acho que a grande aposta é seu jogador, né? O Luke de Jong, que é bola na área para ele e manda ver. Chover já era, chover lá na Eliminou o frente. Sevilha, né? Então, mas foi um grupo mais fraco. É, E aí o Borussia para mim é favorito, por mais que o Borussia não esteja na mesma fase, mas tem o Haller empolgado e o Mukoko e o Malen jogando uma bola absurda, né? E aí tem a volta absurdo. do Jadon Sancho, né? Que talvez é uma. Tomara, eu Sim, que torço já para que ele vá bem, porque é um jogador muito bom e jogou bem no Borussia, então vamos ver como é que vai ser isso aí. E torço para que dê tudo certo, né? Com o Jadon Sancho. muito Mas bom jogador. E eu gosto muito do Borussia, né? Acho que todo mundo sabe disso. Eu tenho várias camisas do Borussia ali também. A muralha amarela é muito Exato. top, então eu torço pro Borussia nesse confronto aí contra o PSV. Só para finalizar, né? Só falando, a novela ainda continua, porque eu acho que não foi concretizado a ida para o Real Madrid, mas se concretizou a saída do Mbappé do PSG, né? Que informou seu presidente que não iria renovar e a internet já está toda quebrada falando para onde vai Mbappé agora. A gente espera, o torcedor do Real Madrid espera, né? Que seria a novela feliz, que acabasse com o final feliz, fosse pro Real Madrid. E também, para você comentar, o Davis, né, que na verdade já vinha falando há muito tempo, porque o Real Uhum, Madrid está carente de laterais. Esse eu acho que é só a primeira contratação uhum. do Real Madrid, seria o Davis. Creio eu que ainda vai vir mais uns 3 ou 4 no Real Madrid, mas, assim, estou falando por ser torcedor. Porque o Real Madrid a gente sabe que tem hora que ele, ó, vou ficar com esse. Não é à toa que fez isso nessa temporada. Vou ficar com esses caras É aqui muito e do se vira. Florentino isso, né? Isso é muito Florentino fazer Isso umas é coisas muito dessa, né? Então exato. vamos ver, mas acho que sendo os próximos capítulos a gente vai falando mais assim que tiver mais informações, a gente vai falando sobre eles. E vamos ver como é que vai ser, né? Mbappé, Davis, outros nomes, o Osimhen também não vai renovar. O próprio Rafael Leão, a É, gente vai ter uma janela forte, acreditou na próxima janela é aí. verdade, Rafael Leão é Então um vamos. ótimo jogador. Se meu time não tivesse ali essas peças todas aí, Era Vinícius, uma... Rodrigo, a possibilidade do Mbappé, Uhum, eu falava com você, eu quero fácil o Rafael Leão no meu time. Muito exatamente. bom jogador. Mas é isso aí então, pessoal. Muito obrigado. Hoje o chat bastante ativo, espectadores bastante ativos e obrigado aí por mais uma live. Na próxima terça-feira estaremos aqui de novo. A gente vai tentar pegar um tema diferente. Vamos tentar pegar aí uma projeção de Champions, talvez, alguma coisa assim. E a gente fala um pouco mais sobre tudo isso e a gente volta na próxima terça-feira. Tamo junto aí, boa noite para todos. Robert, pode dar uma boa noite para vocês aí. Valeu, pessoal. Tamo juntos. Até a próxima terça-feira. Segue a gente aqui e nas nossas redes sociais. Manda sugestão aí para que a gente traga Conteúdos. mais polêmicas, mais conteúdos para vocês. Valeu demais. Boa noite para todo mundo. Tamo junto, boa noite.